Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula na EBD Online. Nesta feita, neste novo trimestre que se inicia da Sala Bíblica dos Jovens, onde temos como temática imitadores de Cristo. E nesta oportunidade, queremos falar sobre ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. A segunda lição desse trimestre, que tem muitos ensinamentos para nos edificarmos. O texto principal está localizado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, que fala: "E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo." Este é o texto principal. O resumo da lição baseia-se acerca da jornada com Jesus. A jornada com Jesus se constitui um melhoramento contínuo. Não tem como eu desenvolver o ministério do discipulado se eu não tiver alguém como referência, se eu não tiver o convívio cotidiano. Então, o resumo da lição trata acerca dessa jornada, a importância de termos uma convivência, um relacionamento mais próximo. A leitura semanal é uma recomendação que eu sempre procuro orientar aos professores. É importante você fazer essa leitura para você ter uma melhor assimilação do conteúdo, não é? Como temos aqui na segunda, a Santa Convocação; na terça, mudar para ser quem somos; na quarta, capacitados para proclamar; na quinta, perdendo tudo para ganhar o que importa; na sexta, o imperativo da evangelização; e no sábado, conhecendo a glória de Cristo. Quando você realiza essas leituras diárias com esses subtópicos aqui apresentados, você consegue ter uma fixação melhor do tema proposto por esta lição e logo você consegue ter melhores argumentos para poder expor para seus alunos. O objetivo desta lição é explicar o chamado de Jesus Cristo para com os seus filhos. Todos nós temos um chamado, temos uma vocação. Um segundo objetivo é saber que a vida cristã ela é feita de escolhas. E o terceiro e último objetivo, mostrar os aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. Nesta lição, teremos a divisão em 3 tópicos. O primeiro tópico, mais que um chamado, um retorno. O segundo tópico, a vida cristã é feita de escolhas. E, por último tópico, a nossa jornada ao lado do Mestre. Pois bem, iniciando o primeiro tópico, que tem como a epígrafe mais que um chamado, um retorno. A primeira coisa que precisamos entender e expor para os alunos é acerca das definições, não é? É bom a gente, seja na arte da pregação, na arte do ensino, na arte do estudo, a gente sempre ter o conhecimento das definições, conceitos. Isso nos ajuda a entendermos melhor o assunto e, desta maneira, aplicarmos no ensinamento. Então, o tema é ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. O primeiro conselho que eu dou para os professores é procurar a definição do que é ser um discípulo, a sua origem. Discípulo, numa definição breve, é aquele que segue um mestre. Quando a gente vai em busca de onde se originou essa palavra, onde se originou esse sentido, a gente encontra na sociedade grega. Foi lá que esse termo era usado para designar, para descrever um aluno ou um aprendiz de um homem sábio. Por quê? Ser discípulo
resume-se em buscar conhecimento e sabedoria. Então, todo aquele que se enquadra na posição de discípulo, ele vai sempre estar em busca do conhecimento e da sabedoria. Então, nas escolas filosóficas gregas, um discípulo era uma pessoa que se submetia totalmente a um talentoso professor. E esse processo de discipulado envolvia uma relação íntima do seu aluno com o seu professor filósofo. Era como se fosse uma dependência que era originada através desse relacionamento da busca pelo conhecimento e pela sabedoria. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, vai dizer assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas. Olha aí o que está escrito no livro dos Hebreus. Em Tiago 1:22, também traz para nós um conceito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, discípulo é ter uma convivência, é estar em constante relacionamento, é estar submisso, é estar dependente, apto para aprender. Então, o conceito de discípulo no Novo Testamento vai definir como uma pessoa que crê em Jesus Cristo e que gasta o restante da sua vida seguindo. Então, por isso que o tema da lição é ser um discípulo, uma jornada de aprendizagem. É uma pessoa que tem a fé em Cristo e vai gastar a sua vida na busca pelo conhecimento e pela sabedoria. E para isso, eu preciso estar seguindo a uma referência, que neste caso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico ele começa com mais que um chamado, um retorno para com Deus. Cristo veio aqui na terra para implantar o seu reino, para trazer as boas novas e que essas boas novas pudessem trazer o homem de volta para com Deus. Então, é mais que um chamado, é um retorno. A todos aqueles que aceitarem a Cristo, eles estarão retornando para Deus. Porque aquilo que foi perdido no Éden, com os nossos erros, com os nossos pecados dos nossos pais, agora, através de Cristo, nós podemos retornar para o Pai. Então é importante, professor, você estar atento, explicando essa questão, a definição do que é ser discípulo, a aplicação de discípulo no Novo Testamento. E ele vai seguindo, dizendo que a primeira leva, os primeiros daquela geração, foram justamente Pedro, Tiago, João, André, os pescadores da Galileia, que está lá no registro dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E Cristo convida-os a segui-lo. Interessante é a forma como é realizada o tal convite. A gente está diante de uma estratégia que Cristo utiliza totalmente diferente das que a gente comumente observa e visualiza aqui no mundo. A gente vê que Cristo chama justamente estes discípulos no momento que eles estão exercendo a sua profissão, exercendo aquilo que eles dominavam bem, a arte da pesca. Mas eles observam que aquele convite foi um fruto de um ato sobrenatural, pois eles tinham passado o dia todo exercendo o seu ofício e não tendo proveito em nada. E naquela ocasião, Cristo se apresenta para eles e nesse cenário de perplexidade, Jesus lança um maravilhoso convite a eles, dizendo: venham ser pescadores de homens. Venham ser acolhedores do amor de Deus. Então é importante você pontuar nesse primeiro tópico acerca da importância do chamado, da vocação.
é dado-nos uma orientação pedagógica, que isso aqui você pode facilmente aplicar na aula, seja num quadro, seja num data show, até mesmo em pedaços de papéis. Você pode dinamizar isso com seus alunos, colocando o nome de cada discípulo e assim as suas características principais, para poder entender a chamada de Deus, não é? Que Deus não faz acepção de pessoas. O convite para viver a serviço do reino. Não houve uma explicação ampla de Cristo, detalhadas, com um grande volume de dizeres, dizendo garantias, benefícios. Não, houve apenas um convite. E naquele convite foi testificado por eles um convite sobrenatural para uma grande missão. Quem não está disposto a seguir a Jesus a qualquer lugar, não sabe quem é ele. Então aqui a gente encerra o primeiro tópico e vamos dar início ao segundo tópico desta lição maravilhosa. Dando continuidade agora ao início desse segundo tópico, a vida cristã é feita de escolhas. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca uma imposição. É claro que Pedro, juntamente com os outros discípulos, eles poderiam negar a proposta que foi feita por Cristo. Eles tinham essa liberdade em poder optar por não atenderem ao convite. A gente observa que houve uma escolha divina em sua iniciativa, na escolha, na separação daqueles que veriam a ser os primeiros discípulos, e também há uma escolha da forma de opção dos discípulos em aceitar ou não. A gente vai encontrar, à proporção que a gente vai lendo os evangelhos, que houveram pessoas que não aceitaram o convite, a chamada de Cristo. Não é? A gente pode identificar um dos grandes exemplos, o jovem rico, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, a gente observa que Cristo o convida para segui-lo, o convida para ter uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida que relutaria em seu retorno para Deus. Mas aquele jovem rico se prende às coisas dessa vida, se prende às coisas deste mundo e nega o convite de Cristo. A gente também identifica os gadarenos também negando a proposta de Cristo em propagar o seu reino. A gente observa também lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, acerca dos habitantes de Cafarnaum. Então, a escolha é uma coisa que vai estar presente na vida de todo ser humano. Seja ele cristão ou não, seja ele da fé em Cristo ou não, a nossa vida vai estar pautada em escolhas. Escolha de uma profissão, escolha da minha fé, escolha do meu cônjuge, do meu companheiro, da minha companheira, para estar ao meu lado. Então, a vida, ela vai estar em torno de escolhas. E precisamos passar isso para os alunos, que a principal escolha que o homem deve ter é a sua escolha espiritual, a escolha de optar por uma vida eterna com Deus, não é? Como disse o primeiro tópico, é mais que um chamado, é um retorno. E esse retorno iniciou-se na atitude de Cristo em vir como o Filho de Deus para trazer a regeneração a toda a humanidade. Agora, há uma opção, há um caminho a ser escolhido. A vida cristã é feita de escolhas. Então, pressões externas fazem com que muitas pessoas hoje em dia optem por não querer uma vida cristã. As pressões externas, às vezes, enganam. Não é? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Então, muitos hoje não optam por Cristo por se prenderem às coisas dessa vida.
e esquecendo-se que as coisas dessa vida são passageiras. E precisamos ter uma escolha para definir qual será o nosso destino futuro. Então, o escritor desta lição ele vai falando, ele fala que o cristianismo ele nunca pode ser egoísta. Não se bate eu servir a Cristo e querer a graça, querer a salvação só para mim. Então, aquele que verdadeiramente é um cristão, ele vai ter o incentivo, a motivação de dar de graça aquilo que ele recebeu, que foi a salvação. Estamos preocupados hoje apenas com os nossos planos e virando as costas para aqueles que estão perdidos? É uma pergunta que você pode abordar, como é que está a sua vida aplicada com Deus. Um cristão que não sente o mover do Espírito, o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, esse cristão, ele não possui uma experiência salvífica com o Redentor. Porque aquele que experimentou uma transformação em sua vida, ele vai querer compartilhar essa transformação. A gente vê que no caso de André e João, a salvação vivenciada por eles, a obediência do chamado que Cristo estabelece com eles ali, logo no ato que eles estavam fazendo do trabalho, do ofício, não ficou restringido apenas a eles. Eles multiplicaram aquela informação. A mulher de Samaria é um outro grande exemplo. Após ela ter a sua vida transformada, ela vai propagando, não é? Cristo, quando veio aqui, ele foi propagando em todo o vilarejo, em cada cidade, em cada aldeia. Ele não apenas restringiu o evangelho ao povo judeu. Ele veio iniciando a obra da redenção em Jerusalém, para chegar em Samaria e continuar até os confins da terra. Então precisamos estar preparados para a renúncia. Aquele que quer seguir a Cristo, obedecer o chamado, aquele que quer ser um discípulo, ele tem que ter a consciência de que haverá renúncias. Renúncias como em qualquer meta, em qualquer planejamento, para eu alcançar eu tenho que renunciar. E não será diferente no âmbito espiritual. Principalmente quando eu quero ser um discípulo de Cristo. O prêmio que o Evangelho ele traz implica para nós em muitas perdas e abandonos. Não tem como eu seguir a Cristo se eu não tiver uma vida separada, se eu não tiver uma vida de renúncia, se eu não tiver uma vida de perca. A gente nunca foi enganado quanto a isso. No Evangelho de João, no capítulo 16, 33, Jesus fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, vai nos dizer assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Lá em Filipenses 3:8, vai falar para nós: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, em nenhum momento, um discípulo de Cristo ele é enganado quando aceita Jesus, quando aceita a chamada para a vocação. Jesus não falou que, olha, vocês vão me seguir, vão ser discípulos meus e não vão ser apontados, não vão ser perseguidos, não vão passar por dificuldades, não. Jesus sempre foi muito claro em sua missão: tereis aflições, mas eu tenho um bom ânimo, eu venci o mundo, estarei convosco todos os momentos que precisares. Então os pescadores, quando eles são chamados de forma imediata, eles têm que fazer uma escolha. E quando eles fazem a escolha de aceitar o convite de Cristo, a primeira coisa que eles perdem é a estabilidade de suas vidas, o aconchego dos seus lares e familiares. Foi uma renúncia que exigiu um preço maior, por ele ser
serem os primeiros que iriam iniciar essa atividade de proclamação do reino, essa atividade de propagar o reino de Deus. Então eles tiveram que ter uma renúncia maior, uma renúncia de sair do seu aconchego, do seu conforto. E é uma boa oportunidade para você perguntar aos seus alunos como é que está as suas atividades, o seu serviço cristão diante de Deus. Como é que está? Você está realizando um serviço dinâmico e ativo do reino de Deus? Você está comprometido? Você está pronto para perder, no conceito humano, por renunciar a muitas coisas que nessa vida parecem serem boas, para ter uma vida próxima a Cristo? Então, que você possa explicar, dinamizar, fazer que seus alunos entendam que a vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas não podem somente serem tomadas como prioridade das coisas que regem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, mas principalmente as nossas escolhas espirituais. A nossa escolha em ser um discípulo de Cristo. Com isso concluímos o segundo tópico e agora daremos continuidade para o terceiro tópico desta lição. Apaixonados da palavra de Deus, dando continuidade ao terceiro tópico dessa lição 2, desse trimestre abençoado, da lição bíblica de jovens, onde o seu subtema estará a nossa jornada ao lado do Mestre. Aprendemos do primeiro tópico que vai muito além do que um chamado. É um retorno para Deus. É um retorno para a comunhão, para o relacionamento. No segundo tópico, a gente aprendeu que a vida é feita de escolhas, não é? Principalmente a vida cristã. E nesse terceiro tópico aprenderemos a nossa jornada ao lado do Mestre. Por que é necessário segui-lo? Aí você lembra que eu falei do início desta aula, a importância de termos o conhecimento das definições de alguns termos, de algumas palavras, pronto. Porque era necessário segui-lo. Porque discípulo é justamente aquele que segue o Mestre. É aquele que segue um referencial. E falamos aqui, e você pode aprofundar mais os seus estudos, procurando a origem, de onde começou, o significado dessa palavra discípulo, e daí você vai poder enquadrar na aplicação da sua aula. Por que devemos seguir a Cristo? Porque Ele é a nossa referência. Ele é a base do Evangelho, Ele é a base da salvação, o Messias, o Filho de Deus. Então devemos seguir a Cristo, porque viver com Cristo é inefável, é indescritível, é inexprimível. É uma experiência única, uma experiência sobrenatural. Então precisamos segui-lo. Por quê? Porque na jornada do discípulo ele precisa estar submisso ao Mestre. E este Mestre é Jesus. O privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar a também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador. Os primeiros discípulos, eles tiveram privilégios de verem Cristo, de tocar, de andar com Cristo. E nós não tivemos esse privilégio, mas somos bem-aventurados porque não vemos, mas cremos. Mas a proporção que eu vou dinamizando, vou estabelecendo um relacionamento com Cristo, eu vou começando a ter experiências espirituais, aprendendo com Cristo a cada passo, a cada escolha. E nesta jornada de escolha, de decisão, eu vou voltando para Deus, até concluir a obra a qual Deus tem estabelecida para cada um de nós, até terminarmos os nossos dias e, mediante as nossas escolhas, retornarmos para o Pai. Então, por que eu devo segui-lo? Porque Ele é o Mestre, Ele é a referência, Ele é
a perfeição, o exemplo para a nossa vida cristã. A dinamicidade da proclamação do reino. A gente observa que o testemunho dos discípulos, os pescadores da Galileia, né, como diz, nos serve de referência para compreender a característica principal, fundamental de anunciar o Evangelho. A gente vê que Cristo ele teve a iniciativa do verbo, como diz lá em João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo teve a iniciativa de nos trazer de volta para uma comunhão com Deus. E mediante essa iniciativa, como foi estudado no primeiro tópico, o segundo tópico ele dá continuidade dizendo que a vida cristã é de escolhas. Cristo teve a iniciativa, nós temos a escolha e tudo isso vai encaminhando para a formação de uma jornada, de um relacionamento iniciado ainda quando nós aceitamos a chamada de Cristo para a nossa missão. O Evangelho é o anúncio da salvação, que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. Então a nossa jornada exige experiência. A partir do momento que eu escolho a Cristo, eu passo a usufruir de experiências. E essas experiências vão me proporcionar ver saúde, libertação e esperança para a humanidade. Então eu passo a usufruir quando eu escolho, eu decido. Diferente do jovem rico que renunciou, negou o convite de Cristo, quando eu aceito o convite de Cristo, eu passo a experimentar o verdadeiro Evangelho. E nessa experimentação, eu passo agora a usufruir dos benefícios que é a salvação. E como cristão, eu não sou egoísta. Como cristão, eu sou mais um canal propagador do Evangelho. E eu desenvolvendo o verdadeiro cristianismo, a mensagem de Cristo, eu vou estar levando saúde, vou estar levando uma palavra de esperança, que é o que nós, hoje em dia, vivenciamos. Principalmente nesses tempos tão difíceis, tão dolorosos. Precisamos estar na posição de imitadores de Cristo, nesse sentido de levar uma palavra de esperança, de levar uma palavra de reconciliação, uma palavra experimentada. Porque já que eu não tive o privilégio de ver com os meus olhos, de estar em lugares que Jesus esteve de forma presencial, mas agora como embaixador de Cristo, eu posso, através do meu relacionamento íntimo com Ele, através da minha vida de presença contínua com Deus, experimentar. E através dessa experimentação eu posso compartilhar. Então, porque Cristo é necessário segui-lo? Você vai explicar aos seus alunos. Porque ser discípulo é ter um mestre, como eu expliquei no primeiro tópico, o início do discipulado. A dinamicidade da proclamação do reino é justamente essa experiência que a gente vai tendo com Cristo e com esse relacionamento a gente vai vivenciando, vai podendo governar aquilo que denomina-se como sobrenatural. Não é? Os homens naturais que não têm Cristo só governam o natural. Mas a partir do momento que eu passo a proclamar o reino de Cristo, eu passo a desenvolver ações sobrenaturais. E o terceiro tópico que ele aplica é aprendendo no caminho. A melhor maneira de ensinar alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Não tem como eu gerar um discípulo se eu não tiver atenção, tempo e respeito para ele. Os discípulos dos filósofos, eles renunciavam no período que eles estavam sendo treinados para serem aprendizes, eles renunciavam à sua vida e ficavam aprendendo aos pés do seu mestre. Quando eles alcançavam um aprendizado em um nível que eles já estavam
aptos para receberem o título de discípulos, aí é que eles voltavam a galgar a sua vida rotineira. Mas até então, quando eles estavam na posição de discípulos, eles renunciavam sua família, renunciavam a vida social padrão, normal, para poder estarem aos pés dos seus mestres. Então, para eu desenvolver uma jornada com Cristo, não tem como se eu não renunciar. Eu tenho que renunciar. Em nenhum momento, em nenhuma chamada de Cristo, ele deixou de pontuar isso. A gente está repleto de textos bíblicos, de mensagens proclamadas por Cristo, onde ele fala que é necessário a renúncia. Discípulo tem a ver com renúncia. Se você não entender este princípio, você nunca vai poder se enquadrar na posição de discípulo. Então, um discípulo, ele realiza praticamente, numa porcentagem de 0 a 100, 90% de aprendizagem. Ele está disponível ali para obedecer, para aprender e, após obedecer, aprender, ele aplica aquilo que aprendeu. Então, este é o cerne da nossa fé. Este é o cerne da nossa fé. Andar com Jesus e realizar as obras que ele realizou para a glória do seu nome. Então, o convite de Jesus não é para uma mudança de religião, mas sim para uma mudança, para a pessoa ser uma nova criatura e alcançar o retorno para com Deus. É como disse o primeiro tópico, não é um chamado apenas, é um retorno. Quando eu obedeço a esse chamado, quando eu escolho esse chamado e aplico esse chamado, eu estou retornando para Deus. Então, querido professor, é importante você frisar isso para os seus alunos, pensar que Jesus ele é a essência do Evangelho e que para eu poder desenvolver a posição de discípulo, eu preciso primeiro renunciar, segundo, escolher e terceiro, aplicar na minha vida cotidiana. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você possa ter uma aula maravilhosa. Aplicando todos esses conselhos que demos, você com certeza alcançará os objetivos propostos por essa lição. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.